Estamos aqui hoje com Glória, Sandro, profissionais da contabilidade que atuam na contabilidade aplicada ao setor público. O tema de hoje que nós vamos estar debatendo será os desafios e dificuldades do controle de gastos com o pessoal na administração pública, nas prefeituras e nas autarquias. Glória, o que a Lei de Responsabilidade Fiscal nos diz a respeito dos limites com gasto de pessoal? Oi, Mike, o tema é extremamente importante a gente falar de gasto com o pessoal agora, desde o início de um mandato, né? A gente está iniciando um novo ciclo aí na gestão. A Lei de Responsabilidade Fiscal, ela limita, né, em 60% para o Poder Executivo, 54% para o Poder Executivo, 60% para o município. A gente tem alguns outros limites, que são limites prudenciais, aquele limite que acende o sinal amarelo. A gente tem esse sinal de alerta, começa no 48, vai a 51, e se ele passar de 54, ele precisa, segundo a LRF, reconduzir, né? Ter várias atitudes, fazer várias ações dentro do município para poder diminuir esse gasto com o pessoal, para reconduzir aos limites que a lei permite. Esse alerta funciona como um aviso, né? Que o Tribunal de Contas emite para tentar alertar o município ali, para ele adequar aquela realidade dele aos limites que a lei exige. Na verdade, não é o Tribunal de Contas que faz esse alerta, né? O Tribunal de Contas ele vai comunicar ao Legislativo quando o Poder Executivo atinge esse limite prudencial. Mas esse é um controle gerencial de dentro da administração pública, dentro da administração de cada órgão. Ele precisa ter esse controle rígido, controlar isso de forma bimestral. A apuração ela é feita de quadrimestre, mas para que ele tenha controle e tempo de ação, ele pode controlar isso de forma bimestral, para olhar qual que é o percentual que está sendo atingido. E se dentro ainda daquele quadrimestre, ele pode fazer alguma coisa para poder não precisar ter aquele período de recondução, né? E, Sandro, você que atua na prefeitura, qual a maior dificuldade do gestor hoje em cumprir esse limite de gasto de pessoal? Mike, o gestor hoje ele enfrenta dificuldades, principalmente em relação à receita, né? Ele precisa estar atento aos cálculos, como a Glória falou. A lei ela estabelece critérios e normas de cálculo. E aí a receita corrente líquida, ela não é a mesma receita de disponibilidade financeira. E isso é importante que o gestor e os gestores e o planejamento do município esteja atento, né? Uma vez que os gastos com pessoais eles são despesas fixas, né? Contínuas, crescentes, né? Devido a vários sistemas que existem dentro da prefeitura, faz com que essa folha cresça. Então, é importante que ele esteja atento a esse crescimento da folha e à oscilação da receita. Glória, e é importante que o gestor saiba diferenciar receita corrente líquida e disponibilidade financeira. Claro. Não é verdade? Como o Sandro disse, é o seguinte, o padrão, né, para a gente calcular o percentual é a receita corrente líquida do município. Mas nem toda receita que compõe, faz a composição da receita corrente líquida é disponibilidade financeira para o gestor pagar sua folha de pagamento. Há um exemplo de as portarias vindas do Ministério da Saúde, por exemplo, os recursos que vêm para a saúde. Nem todos os recursos poderão ser gastos com o pessoal. E aí há uma dificuldade muito grande que principalmente os pequenos municípios enfrentam. Por fato de não ter um gestor, uma secretaria de planejamento, um setor de planejamento, que seja qualquer estrutura ali que vai ficar responsável, fica sempre nas costas do contador. Ele é uma figura extremamente importante dentro da administração pública. Ele produz todas as informações contábeis e ele acaba ficando com essa responsabilidade também de ficar observando esses limites. Então, quando você tem uma folha muito grande, né, ou uma folha que já está quase chegando aí no seu limite prudencial, né, ela precisa estar muito atenta. Por quê? Esse limite foi calculado na receita corrente líquida, mas será que esse gestor tem realmente essa disponibilidade financeira para poder arcar com
com essas despesas sem comprometer aí as atividades normais do cotidiano, né, de dentro da administração? O gestor ele não pode confundir a receita corrente líquida com disponibilidade financeira. Uma vez que se houver, né, essa confusão na cabeça do gestor, ele vai pensar, eu estou dentro do limite do que a lei de responsabilidade fiscal diz. Então, eu posso contratar mais. E como há a falta de capital humano e técnico, por exemplo, no Secretaria de Planejamento e muitas prefeituras de pequenos municípios, acaba que o prefeito acha que por ele estar dentro do limite, ele pode contratar. E contratando em excesso, ele vai cair na dificuldade de honrar o compromisso financeiro de pagar uma folha de pagamento dos servidores ali no final do mês, né, Sandro? Exatamente, né? Porque nem toda receita arrecadada está disponível ou é possível fazer o pagamento. E aí, esse gasto com o pessoal, ele acaba se comprometendo, né, com esse número excessivo de funcionários, às vezes, de forma desordenada. Lembrando que esse gasto com o pessoal ele tem que ser aliado também ao Fundeb, por exemplo, né, que tem um limite, tem um mínimo a ser aplicado que tem que ser amarrado também com o gasto com o pessoal. Então, são análises que a prefeitura, né, que a gestão tem que observar, né, para atingir o gasto com o pessoal, né, em todo exercício. E a falta de uma equipe de planejamento, né, de capital humano, de servidores ali técnicos sendo efetivos, isso faz muita falta na administração. E como que o gestor pode lidar com a insegurança da oscilação da receita, da arrecadação? Como isso impacta, né, na vida do gestor público, em que ele não sabe quanto que ele vai ter de arrecadação naquele mês. Uma vez ele não tendo planejamento e não sabendo quanto que vai ter de receita, como ele vai garantir que ele esteja dentro do limite de gasto pessoal e tenha disponibilidade financeira para arcar com esse compromisso, né? Ele precisa ter uma equipe de múltiplos profissionais, mas especialmente mais contadores dentro da administração pública, né? Existe uma defasagem muito grande de contadores públicos no mercado. Nós formamos muitos contadores, mas a maioria deles acaba não indo para a administração pública por uma série de fatores. Mas se a gente tivesse mais profissionais da área da contabilidade dentro das nossas instituições públicas, a gente teria um melhor acompanhamento. Glória, você disse, né, no início da nossa conversa, do nosso bate-papo, a respeito da importância que o gestor ele saiba a herança que ele está pegando ali nesse início de mandato, né? Como estão os índices do município, o gasto pessoal, uma vez que o cálculo aí que é levado em consideração para apurar esse índice, ele é acumulado. Então, o que o gestor tem que ficar atento nesse início de mandato para que ele consiga planejar o ano e não caia aí uma dificuldade em arcar com seus compromissos? Mike, a gente acabou falando só de percentual, né? E a gente não falou como que esse percentual é sempre apurado. Ele é apurado nos últimos 12 meses. Ou seja, o gestor que está chegando agora, ele está pegando o índice dos últimos 12 meses. De muitas vezes não foi a execução dele, né? Principalmente os novos gestores. Então, a primeira coisa que tem que ser feita dentro de um município, quem está chegando novo, né, é apurar todos os índices, principalmente o gasto com o pessoal. Por quê? Junto desse novo gestor, vem também a possibilidade de novas contratações. A gente sabe como que são as gestões, né? Saiu uma leva, principalmente dos cargos comissionados, do primeiro escalão, está chegando novos. Ele também vem com outros projetos, principalmente em relação a gasto com o pessoal, que vai influenciar dentro dessa despesa. Então, se ele não souber e não tiver o conhecimento de como que está esse cálculo, talvez essas ações que ele veja de projeto não vai poder ser implementada. Então, o acompanhamento é desde o primeiro dia que chegou dentro da prefeitura. Quanto que está o meu índice de pessoal? Qual que é a minha projeção para os próximos 12 meses? Para que eles tenham ali uma possibilidade de saber, os meus projetos vão encaixar dentro desse novo limite, sem que eu, agora, como gestor, possa ultrapassar o limite, e não só ficar atento ao limite, ficar atento, eu tenho disponibilidade, como a gente já falou aqui antes, eu tenho disponibilidade para fazer, né, porque não tem coisa pior do que salário atrasado, né? E vale ressaltar, né, Sandro, que todas essas informações
que o novo gestor ele deve se ater ali no início de mandato devem ser obtidas em parceria com o profissional da contabilidade da área pública. É ele que vai trabalhar ali com o gestor, apresentar esses índices, que é o detentor daquelas informações e que vai ajudar o gestor na tomada de decisões. Exatamente, Mike. Né? O contador, né? Ele é a voz contábil dentro da prefeitura, né? A voz dos dados. Ele vai transmitir, como Glória falou, essa herança que um novo prefeito, né, com a nova gestão entrou na prefeitura. Né? Quais as ações que ele vai ter que tomar, né, talvez para equilibrar os gastos com o pessoal, né, para equilibrar como que está esse processo. Só complementando exatamente o que a Glória falou. Se iniciando um novo mandato agora, você tem um plano plurianual onde até os gastos com pessoais têm que ser pensados de acordo com o planejamento dessa nova gestão, o que ela pretende para a cidade. Então, o contador, ele agora, né, ainda ele estando na prefeitura agora recente, ele acompanhar a prestação de contas da gestão anterior para conhecer esses números e repassar para o prefeito, para a gestão, para que ela possa tomar essas decisões, em especial no gasto com o pessoal. E é muito importante que o gestor ele ouça o profissional da contabilidade do setor público. É uma vez que ele vai ser a voz contábil dessas informações do município que ele está assumindo para fazer ali o seu planejamento a longo prazo. É muito importante que o gestor ele veja o contador da prefeitura, da autarquia, daquele órgão público que ele está assumindo como um parceiro, como um braço direito para que tenha ali as informações necessárias para que seja tomada a decisão de forma correta, planejada e ordeira, a fim de garantir, além da prestação de serviço público de qualidade, que atinja ali os limites que a Lei de Responsabilidade Fiscal diz, não só com relação ao gasto pessoal, como também aos índices de aplicação na educação, na saúde e os serviços considerados essenciais.